Em setembro de 2024, um caso envolvendo injúria racial abalou a comunidade evangélica de Araras, no interior de São Paulo, e ganhou notoriedade ao ser levado ao Ministério Público. A denúncia formal envolve o pastor Durvalino Brocanelli, líder religioso da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade, e a vítima é a educadora Elijanes Muniz, uma mulher negra evangélica há 20 anos que trabalhava como intérprete de Libras nos cultos da igreja. O episódio que desencadeou a denúncia aconteceu no dia 8 de setembro daquele ano, quando Elijanes, durante o culto da manhã, usava seu celular para gravar o som ambiente enquanto realizava a interpretação das falas religiosas em Libras. Nesse mesmo momento, o pastor começou a apresentar candidatos a vereador, ligados às eleições municipais previstas para outubro. A filha do pastor, ao perceber que Elijanes estava com o celular, se incomodou com a gravação. Ao notar o desagrado, Elijanes interrompeu imediatamente a gravação, não imaginando que, mais tarde naquele mesmo dia, se tornaria alvo de falas ofensivas por parte do líder religioso. Durante o culto da noite, no qual Elijanes já não estava presente, o pastor subiu ao púlpito e, diante dos fiéis, proferiu palavras que mais tarde seriam reconhecidas como de cunho injurioso e racista. Suas falas foram gravadas por um outro frequentador da igreja que enviou o áudio a Elijanes. No registro, é possível ouvir claramente o pastor dizendo: "Olha do lado aí, se você ver alguém com celular assim, fala pra mim que eu vou meter a mão na cara. Tem alguém com celular que tá gravando? Amado. No primeiro culto, não segundo culto. Minha filha ficou muito brava com uma escurinha, safada, sem vergonha, que estava ali gravando. É uma que fazia, como é que é? Libras aqui, uma moreninha." Elijane não estava na igreja no momento da fala do pastor, mas outro fiel gravou o que foi dito. Olha do lado aí. Se você vê alguém com o celular, se fala para mim, vou meter a mão na cara. Tem alguém com o celular que está gravando. No primeiro culto, no segundo culto, minha filha ficou muito brava. Uma escurinha, safada, sem vergonha, estava ali gravando. É uma que fazia Libras aqui, uma moreninha. Essas palavras não apenas causaram indignação, como trouxeram à tona sentimentos de vergonha, humilhação e injustiça à educadora, que se sentiu agredida justamente no espaço onde, por anos, havia se sentido acolhida e respeitada. Diante da gravidade das declarações e da forma como foram proferidas, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência, classificando o caso como injúria racial. A educadora afirmou que sua honra foi ofendida de maneira explícita, com menções pejorativas à cor da sua pele, o que configuraria, em seu entendimento, um caso claro de preconceito e discriminação racial. Após a denúncia, o Ministério Público passou a acompanhar o caso e, no fim de abril, o promotor Marco Antônio Gesualdi Xavier de Freitas formalizou a acusação contra o pastor com base na Lei de Crimes Raciais. Segundo o promotor, é essencial que a sociedade reforce os princípios dos direitos humanos e garanta que qualquer forma de discriminação racial ou incitação à intolerância racial seja devidamente punida. A denúncia, portanto, não é apenas um passo jurídico, mas também um gesto simbólico diante de um cenário onde vítimas de discriminação racial, muitas vezes, permanecem silenciadas dentro de instituições que deveriam protegê-las. A igreja, espaço de fé e comunhão, se viu confrontada por um episódio que escancarou a persistência do racismo, mesmo em ambientes supostamente comprometidos com o amor ao próximo. A defesa do pastor foi procurada por jornalistas e autoridades, mas decidiu não se manifestar no momento. Por sua vez, Elijanes segue lidando com as consequências emocionais do episódio, tendo que administrar não só a dor do preconceito vivido, mas também a perda da confiança em um ambiente que por 2 décadas foi seu refúgio espiritual.
Este caso, entre tantos outros, reacende o debate sobre o racismo estrutural e institucionalizado no Brasil, especialmente dentro de instituições religiosas, onde a autoridade do púlpito, quando mal utilizada, pode silenciar, humilhar e marginalizar indivíduos com base em sua identidade racial. A narrativa de Elijanes é um exemplo forte da coragem de quem, mesmo ferida, decidiu romper o silêncio, buscar justiça e afirmar sua dignidade diante de ofensas que, durante muito tempo, foram naturalizadas ou ignoradas. Agora, com a denúncia feita e o pastor intimado para prestar depoimento, resta aguardar os desdobramentos judiciais, com a esperança de que esse processo represente não apenas uma reparação individual, mas também um alerta coletivo sobre a urgência de combater o racismo em todas as esferas sociais, inclusive e especialmente nos espaços de fé. Um pastor de uma igreja evangélica de Araras foi denunciado pelo crime de injúria racial. A vítima é uma educadora que atuava como intérprete de Libras nos cultos. A religiosidade é coisa séria para esta moradora de Araras. É evangélica há 20 anos. Até bem pouco tempo combinava a fé com um conhecimento que tem. Era intérprete de Libras nos cultos desta igreja. Você levava a palavra às pessoas surdas, né? As pessoas que querem se chegar a Deus, que querem, né, entender a palavra. Então, era uma comunicação que a gente tinha com um líder religioso, né? Que a gente nós somos uma pessoa ouvinte, e a gente fazia essa transição para a pessoa surda. Só que se sentiu vítima de um crime justamente no lugar onde mais se sentia bem. E o ofensor seria o pastor desta congregação, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Por ele ser um líder religioso, foi um baque muito forte. No meu coração, eu relutei muitas vezes e dói até hoje. Está doendo menos, mas na época doeu muito, muito, muito. O que mexeu tanto com a Elijanes aconteceu em 8 de setembro do ano passado. Ela fazia o trabalho de intérprete de Libras no culto das 10 da manhã e ela gravava com o celular dela o som ambiente da igreja. Foi quando o pastor começou a apresentar candidatos a vereadores que concorreram pelas eleições municipais de outubro. A filha do pastor não teria gostado da gravação e imediatamente Elijanes parou de gravar. Naquele mesmo dia, só que no culto da noite, quando estava no púlpito, o pastor teria proferido as ofensas. Elijane não estava na igreja no momento da fala do pastor, mas outro fiel gravou o que foi dito. Olha do lado aí. Se você vê alguém com o celular, se fala para mim, vou meter a mão na cara. Se tem alguém com o celular, está gravando. No primeiro culto, no segundo culto, minha filha ficou com brava. Com uma escurinha, safada, sem vergonha, estava ali gravando. É uma que fazia libras aqui, uma moreninha. Elijanes levou o caso para a polícia e o boletim foi registrado como injúria racial. Em depoimento, a vítima informou que considera que teve a honra ofendida, já que é uma mulher negra e o autor fez menção à cor de sua pele de forma pejorativa e preconceituosa. Embora racismo no dia a dia seja o termo mais usado para fazer referência a crimes de preconceito racial, do ponto de vista legal existem diferenças. O racismo é quando a gente fere assim, a uma coletividade, mas a gente não identifica a pessoa. Ao passo que quando a gente se refere à injúria racial, eu direciono a minha ofensa de cunho racial a determinada pessoa. Para o advogado, não resta dúvida que a vítima foi o único alvo da fala preconceituosa. E que pese não haja um nome dela nisso. Nessa segunda frase, onde ele fala, é uma que fazia Libras aqui, a gente tem um direcionamento dessas ofensas especificamente à pessoa dela. Ela é a única intérprete da igreja preta. Então, ou seja, não existe outro intérprete que não seja ela. O Ministério Público denunciou o pastor Durvalino Brocanelli pela lei de crime racial. A denúncia é assinada pelo promotor Marco Antônio Gesualdi Xavier de Freitas.
Ainda de acordo com o promotor, quando se busca a prevenção da discriminação racial, prevalecem os princípios dos direitos humanos e que é preciso garantir a punição adequada de qualquer forma de discriminação ou incitação à discriminação de raça. Em depoimento, o pastor não negou que falou sobre Elijanes. Disse que costuma se referir às pessoas como loirinha, branquinha, sem preconceito. Já sobre as palavras safada e sem vergonha, disse que se referia não à vítima em si, mas à conduta dela de gravar o culto, que, segundo ele, é uma ação desavergonhada. Alegou ainda que trabalha contra o racismo e preconceito na igreja. A filha do pastor também prestou depoimento. Declarou que a vítima queria beneficiar um grupo político da cidade. Reconheceu que o pastor, o pai dela, fez menção ao caso, mas que a fala foi tirada de contexto. O advogado de defesa da vítima nega que houve cunho político e que nada justifica o preconceito. E mesmo se houvesse o cunho político, o fato de você defender ou apoiar candidato X ou candidato Y não te dá o direito de se referir à pessoa como uma escurinha safada e sem vergonha. Isso não existe. Elijanes deixou de ir aos cultos na Igreja do Evangelho Quadrangular. Agora frequenta outra. Espera que a justiça seja feita e que pessoas negras não passem pela mesma situação. Porque dói, gente. A cor não discrimina a pessoa. Nós somos todos iguais, né? Perante a lei, perante os homens. Infelizmente, mas vamos seguir em frente, gente. Não vamos desistir e vamos lutar pelos nossos direitos. O caso aconteceu no ano passado, mas só agora o pastor foi intimado pela justiça. A defesa dele disse que, no momento, não vai se manifestar.